Boa tarde, bem-vindos ao programa Falar Benfica, onde todas as semanas os grupos políticos com assento na Assembleia de Freguesia de Benfica debatem os temas da atualidade. Hoje temos connosco o representante do PS, o Carlos Marques, o representante do PSD, António Alvim, a representante do CDS, Paula Mendes, o representante da CDU, Nuno Dias, e a representante do Bloco de Esquerda, Joana Grilo. A todos as boas-vindas ao programa. Boa tarde. Boa tarde. Nina Simone afirmou que a liberdade para ela era não ter medo. Hoje vivemos um cotidiano pautado pelo medo, medo de uma doença que, como já aconteceu no passado, mas que medo é este? Como nos podemos libertar desse medo? E que perigos se escondem por trás desse medo? Joana, quais são as suas considerações sobre estas questões? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a gente que nos está a ver. Desta vez calhou-me a mim escolher o tema e quis falar deste tema porque desde o início da pandemia que tenho ouvido falar de vários temas, consoante vários medos. E sinto que uma das formas de lidarmos com esses medos e não os escondermos é visibilizarmos. Hoje não falo do meu ponto de vista, não é? Que neste momento tenho um emprego e tenho casa, mas vou falar de vários medos que assumem e que de repente são uma maioria muito grande da nossa comunidade e muito em Benfica. Queria falar do medo de sofrer consequências de não ter documentos e não pedir ajuda porque não se tem documentos. Neste momento a Junta de Freguesia dá apoio a toda a gente. Eu vou mesmo fazer uma lista de medos e depois dou a voz aos meus colegas para se falar de outra forma. O medo de ficar sem guarda de crianças, não é porque não temos dinheiro para comer ou para ter comida que vamos ficar sem guarda das crianças, não é assim que está a funcionar o apoio. Medo de ser despedida e trabalhar com uma doença neste momento porque temos medo de ser despedidas não pode ser uma opção comunitária, não pode ser uma opção da sociedade. Temos que ter noção que há muitos apoios disponíveis da Freguesia, do Sistema Nacional de Saúde, da Câmara Municipal de Lisboa, que podemos ir ter com eles, pedir apoio porque temos que ficar em casa se tivermos a doença. Medo de ficar sem o que comer. A Junta de Freguesia está a dar vários cabazes alimentares, a Câmara Municipal está a confeccionar várias refeições. Não podemos ter medo ou ter vergonha, neste caso, de ter fome. O medo de ficar sem casa, esse acho que é o mais difícil, eu não tenho resposta, mas acho que temos que começar a dar resposta às pessoas. E há outros medos que começam a surgir. Medo de ser perseguido por já ter Covid, e então não dizemos a ninguém que temos a doença. Não pode ser. Sabemos como é que a doença funciona, tem havido muita informação sobre isso. Vamos buscar informação, vamos divulgar informação sobre como é que a doença funciona e não podemos ter medo de ser perseguidos porque tivemos ou temos a doença. Temos sim que fazer aquilo que nos dizem, é ficar em casa e temos os apoios que temos. Medo de uma comunidade que vive de forma diferente, porque como vive de forma diferente, certeza que é o culpado. Medo de pessoas que são diferentes ou que falam outra língua. São culpados de certeza? Não são. Não é porque as pessoas são diferentes que são culpados de alguma coisa. E não podemos, só para terminar, não podemos ter medo de sair à rua, de ir ao comércio, de ir às lojas locais, de ir trabalhar, de ir ao jardim, de ir à praia. Temos sim que saber como funciona a doença e sabermos preparar para fazer o dia-a-dia em relação a isso. Pronto, e agora passo a palavra já para uns 2 minutos. Obrigado, Joana. Nuno, considerações sobre estas questões do medo? O microfone, Nuno. Todos os programas é isto. Boa tarde uma vez mais a todos que estão presentes e aqueles que possam estar a assistir. A primeira observação é que o medo é uma emoção necessária inerente ao ser humano e se quisermos em termos coletivos, tendo outras proporções, o medo é naturalmente também uma emoção que tende a ter reflexos diferentes. Mas em certas circunstâncias atrevo-me a dizer que o medo é necessário termos medo. De todo modo, sempre existiu medo, sempre houve o medo. A Joana deu aqui uma série de exemplos. Nós vivemos numa sociedade extremamente, por vezes bastante desigual. Creio que todas estas circunstâncias que estão a acontecer, vieram ainda perpetuar mais aquilo que são os efeitos dessa sociedade. E, portanto, medos como o medo de perder o emprego, de não pagar a prestação da casa, de ser despejado, de não ter alimentos para os filhos, tal como a Joana dizia, medos face à insegurança no trabalho, todos esses medos não são de alguma forma, infelizmente, não serão novos por muito boa gente. A verdade é que com as repercussões, repito, do coronavírus, efetivamente, a escala é muito maior e particularmente nos meios urbanos. Obviamente que em relação à saúde também era uma questão que era colocada.
A saúde, como já disse aqui noutros programas, é essencial, é primordial, é uma das coisas mais importantes para qualquer ser humano. E, portanto, hoje o maior receio é de ser infectado com o coronavírus. De todo modo, anteriormente, os medos de não ter cuidados ao nível da saúde, os tempos de espera para a realização de cirurgias, a falta de médicos, enfim, tudo isso de alguma forma também criava e cria, agora mais, alguma insegurança nas pessoas e esse tal dito medo. Naturalmente que isto esconde perigos, esconde perigos bastante significativos, como já falámos aqui anteriormente também. Há alguns dos perigos são estes além daquilo da falar da dita paragem da economia, é de não socializarmos, não convivermos, não recorrermos, tal como era também dito, aos apoios que por direito temos direito a fazê-lo. Portanto, estamos perante uma circunstância de facto bastante significativa. Mas, e para terminar ainda, eu há pouco estava a pensar, bem, nós agora estamos perante o coronavírus, mas quem não se recordará quando surgiu mais recentemente, quer a SIDA, quer também a gripe das aves, que foram também algumas doenças que não de forma tão significativa, porque de facto não tiveram este impacto, mas quem não se lembra também dos receios que houveram face à expansão destas doenças. Obrigado. Obrigado. Paula, quais é que são as suas considerações sobre estas matérias? Bem, a Joana já avançou aqui muito com as várias formas de medo e, de facto, o medo que temos hoje tem uma contextualização particular porque, de facto, é um inimigo invisível e que trouxe muita instabilidade na saúde, nas finanças pessoais e coletivas e também nas relações sociais e laborais. Eu, pessoalmente, acredito que o medo é saudável sempre que ele está em nós como um estado de alerta. Deixa de ser saudável quando se apodera de nós e quando afeta as nossas rotinas. E nesta questão do medo, aqui o CDS é muito sensível e eu já falei também dessa situação em vários programas, à questão do bem-estar social, psíquico, o bem-estar, aqui todo o processo da saúde mental, e acho que hoje mais do que nunca todos os profissionais de psiquiatria, de psicologia devem ser chamados, devem ter intervenção junto das crianças, junto dos idosos, que são a população mais frágil, esta franja da população mais frágil nesta situação de pandemia, apesar de também afetar vários adultos por todas as questões que a Joana e o Nuno já referiram, quer de perda de casa, quer de fome, de ter o vírus, o que seja. Mas, de facto, não devemos deixar de essa coisa. E aqui a comunicação é um fator preponderante e o executivo da nossa freguesia, para não falar em termos governamentais, mas o executivo da nossa freguesia, que é aquilo que nos interessa, acho que tem uma excelente oportunidade de mais uma vez, ter uma campanha de sensibilização para mostrar como é que nós devemos viver com este vírus, porque ele vai estar na nossa vida, quer queiramos, quer não, até que haja uma cura que se prevê, ainda demora com a vacinação. E acho que as campanhas de comunicação e sensibilização vão ser fundamentais, assim como o apoio de pessoais, de profissionais credenciados nas áreas da psicologia, sobretudo. E é essencial, de facto, também não termos mensagens contraditórias, precisamente também para combatermos este medo. Muitas das vezes nos chegam pelos governantes, que são contraditórias àquilo que o legislador publica, e isto não ajuda também nesta questão de combate ao medo, que é necessário por tudo aquilo que também já se disse, pela recuperação da economia, pelas crianças começarem a socializar novamente e as relações sociais são fundamentais nas crianças e de facto acho que a comunicação e acho que o executivo desta freguesia tem aqui um papel essencial, assim como muitas das instituições que estão no terreno. Obrigado, Paulo. António, as suas considerações sobre este tópico? O medo faz parte da minha atividade como clínico, retirar o medo às pessoas. A parte importante da minha atividade é retirar o medo às pessoas que têm medo de ter isto, têm medo de ter aquilo, isso causa ansiedade. Porque o medo prepara-nos para a luta e desencadeia uma série de reações no organismo
subida de tensão, taquicardia, que nos faz sentir mal e ansiosos. Digamos que o medo envenena a vida. Mas também é verdade que tivemos sujeitos desde o princípio, desde dezembro, a uma campanha absolutamente de terror da comunicação social. Todos os telejornais começavam: há tantos infectados, há tantos mortos. E foram 3 meses de massacre disto. E os portugueses não se confinaram por serem pessoas cumpridoras, organizadas, mas porque estavam com medo. E foram os portugueses que forçaram, digamos, quase a paragem e o confinamento até antes do governo ter decidido. E o governo acho que foi atrás. Mas a verdade é que, por outro lado, assistimos depois a uma campanha ao contrário, para as pessoas voltarem para a rua, para irem às compras e para salvar a economia. E as pessoas, algumas, esqueceram o medo e esqueceram demais. Todos os dias ouvimos casos de pessoas: eu estive com alguém a almoçar não sei com quem, que afinal esteve com alguém que estava infectado, e agora como é que é? Portanto, podemos estar com todas as pessoas, mas sempre de máscaras. Não é porque estamos em casa de pessoas que a gente conhece que o risco é menor. E almoços com outras pessoas, as pessoas não podem almoçar de máscara. Portanto, e está a ver que, porque aquilo que chega a mim, pessoas a pedir fazer o teste porque tiveram que não sei quem a almoçar e que vão com medo, não é só nos dados sociais que está a ver. Mas ele está a circular e é preciso ter cuidado. Agora vem aqui a notícia que no IPO 33 profissionais estão infectados e mais de 40 estão em quarentena. E, portanto, temos que continuar a ter cuidado. E o cuidado básico é usar a máscara. O resto, limpeza das ruas e etc., eu acho que é para esquecer. Usar a máscara, sim, é fundamental, e manter a distância. E a vida acontecerá o que acontecerá. Acho que há preocupações e não devemos deixá-las de lado. Nem 8, nem 80. Obrigado, António, pelas suas considerações. Carlos, quais é que são as suas considerações sobre esta matéria? Deixem-me começar com uma citação. Eu não sei em que contexto é que a Nina Simone preferiu aquela frase. Eu prefiro uma outra do Mark Twain, que diz: coragem é a resistência ao medo, é o domínio do medo, não a ausência do medo. Porque, de facto, eu não vou abordar os aspectos que já aqui foram referidos, quer pela Joana, quer pelo Nuno, quer pela Paula, mais de pormenor. Eu acho que todos temos que viver com medo. Em primeiro lugar, o ser humano vive com medo. Todos os dias nós temos medo de atravessar fora da passadeira, temos medo de andar de moto quem não gosta de andar de moto, tem medo de andar de avião quem não gosta de andar de avião. Portanto, o medo é inerente ao ser humano. E aquilo que me parece que é essencial nesta altura do campeonato, passa a expressão, e aqui, enfim, fica já à vontade em relação à questão do Benfica, pelo menos o Nuno fica à vontade. Portanto, em relação a este campeonato que nós estamos a viver, é essencial que as pessoas percebam que é necessário ter medo. É necessário ter medo de terem o mesmo tipo de vida que tinham há 6 meses atrás. Não podem ter esse tipo de vida. Pelo menos durante o tempo necessário para conseguirmos normalizar as coisas. Porque se não o fizermos, a primeira situação que está colocada em causa é a própria vida, que é o meio essencial. Eu diria que todos os outros medos são suplementares se não houver vida. E, portanto, sendo a vida um bem essencial, é fundamental que toda a gente tenha a noção que tem de cumprir as regras. Não há hipótese de fugirmos das regras. E, como dizia o Alvin muito bem, de facto as pessoas, de repente, acham que já está tudo bem. Almoçaradas, com máscara, sem máscara, grupos de amigos, com máscara, sem máscara. Pessoas idosas que deviam ter um extremo cuidado, sentam-se ao lado das outras nos bancos de jardim ou onde for possível. Os jovens é aquilo que nós já assistimos. Portanto, nós temos que ter a clara percepção de que nesta altura é essencial termos receio. Se não quiserem utilizar o medo, que tenham receio. Temos que ter receio em relação ao futuro de nós próprios. Depois, a partir daqui, desencadeiam-se muitas outras coisas, conforme já aqui foram ditas, e que precisam de resposta social e precisam de outro tipo de respostas. Mas esta é a questão de fundo. Portanto, não vale a pena dizermos que não temos de ter medo. Nós temos de ter medo porque o que está em causa é, para muitos, a questão da vida.
Termino para já, depois na segunda parte será possível desenvolver um pouco mais. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Bem, eu gostaria de fazer então aqui uma pequena resenha sobre tudo o que foi dito. Foi muitas questões foram repetidas, mas os apoios disponíveis que existentes na Câmara e na Junta para todos aqueles que necessitam, o medo como emoção inata, a necessidade do próprio medo como garante da vida, a insegurança no trabalho, o medo de perder a casa, o medo de ser infectado, o medo da falta de médicos, o medo da paragem da economia, quando o medo se apodera de nós, e isto resulta depois na importância do cuidado da saúde mental, e o medo como o veneno da vida, isto clinicamente falando, e que acho que foi uma grande apreciação do António. Para uma segunda questão, de acordo com os relatos diários que observamos na comunicação social, e também já abordaram esta questão nas vossas intervenções, várias são as histórias de quem não consegue sair das suas habitações, com medo da própria pandemia e do Covid-19. A título de exemplo, no Jornal Expresso da semana passada foi publicada uma sondagem onde constava que quase metade dos portugueses ainda tem medo de comer em restaurantes por medo de contágio. No sentido de podermos recuperar esta liberdade de que nos falava Nina Simone, e conscientes de que Portugal pode até perder o medo, mas não pode perder o controle. Joana, que soluções e propostas existem ou que possam ser criadas para que possamos então lidar com este medo? Bem, primeiro, não haver bodes expiatórios. Não pode haver bodes expiatórios. Não há comunidades que são culpadas mais de uma coisa ou de outra, e entender de onde estão a vir estes focos. Esta questão do medo, como o Carlos falou, é tudo muito bonito, mas de facto quem sabe o que é ter medo de sair de casa porque tem medo de ser agredida, sabe que o medo não é uma coisa boa na vida. Mas sim, temos de ter medo neste momento. A pandemia continua, mas a verdade é que houve negócios que não pararam dentro do estado de emergência. E portanto nem todos fomos obrigados a ter o mesmo medo, não é? Os negócios da construção, que são um lobby gigante, porque de facto dão muito emprego e toda a gente tem muito medo que parem, continuaram, e agora vê-se focos de contaminação. Os negócios das grandes mercearias, dos pingo-doces, dos continentes da vida continuaram e foram focos de contaminação. E portanto se calhar temos que ser mais juntos em comunidade e comunidade local. E se calhar temos que pensar que temos que ir à mercearia do bairro, porque se calhar menos medo de ir à mercearia do bairro do que ao pingo doce, se calhar é um armazém gigante. Temos que olhar para os outros, todos que estão à nossa volta, como pessoas iguais a nós, e aprender a sorrir com os olhos e comunicar. O que a Paula dizia, que a Junta de Freguesia tem muito poder de comunicação neste momento e sempre teve, e tem que dar este conhecimento, que é não ter medo de estar na rua e como é que se está na rua. Não é porque uns estão na rua e outros não estão, os que estão é que estão errados. Não há bodes expiatórios, não há jovens que fizeram as coisas erradas. O que eu vi muito foi pessoas que saíam do local de trabalho de obras e iam beber um copo ao fim do dia. Nem eles podiam beber o copo, mas nem eles deviam estar a trabalhar no seu local de trabalho, sem máscaras, sem nada. Portanto, foi um problema. Acho que temos que pensar que a nossa comunidade é maior, e em Benfica há muita gente que não fala português, tem que se começar a pensar nessa comunidade. Eu sei que as comunidades de imigrantes já começaram a aparecer e a fazer-se notar, e dos seus direitos sociais que têm. Deve haver mais uma distribuição de máscaras, e tem que deixar de ser um negócio só as máscaras, tem que haver uma distribuição de máscaras. E se tenho medo de ir para os transportes públicos porque a gente não tem máscaras, se calhar uma solução é eu andar com máscaras e oferecer às pessoas que não têm, porque às vezes as pessoas dizem, eu não quero saber, isso não existe, mas também não têm condições para ter máscaras de forma decente. E acho que o fim é isto, é aprender a sorrir com os olhos, porque de facto a doença não escolhe a cor, não escolhe a situação financeira, não escolhe a língua. Uma das primeiras óbitos que tivemos em Portugal foi de um gestor bancário. Portanto, não há de facto bodes expiatórios, e temos que nos unir como comunidade, e neste momento o que se vê é um individualismo crescente e um medo a transformar-se em racismo, em xenofobia e em violência, e isso temos de ter muito cuidado. Obrigado, Joana. Nuno, soluções, propostas para que... Bem, já foi aqui dito, e partilho desta opinião. Creio que porventura o desconfinamento, quando o desconfinamento houve uma mensagem demasiadamente otimista, porventura, e isto conjugado com algumas questões, tal como a Joana referiu, com a necessidade do funcionamento da economia, com a necessidade do funcionamento de determinados setores. Creio que não houve muito, mas houve alguma perda do medo, e houve também algum descontrole. Se por um lado nós poderemos falar naquilo que é a responsabilidade individual de cada um,
E aí é importante continuar a reforçar a mensagem, tal como era dita aqui há umas semanas atrás, de se manter o distanciamento social, de se usar as máscaras, de tomar, digamos, levar a cabo os cuidados de higiene. Depois, quando remetidos para uma dimensão mais de ordem coletiva, efetivamente, porventura também há alguns aspectos que serão importantes melhorar. Sem prejuízo daquilo que já foi dito, das respostas que são criadas não só ao nível da freguesia, como ao nível da cidade, mas também do Estado Central. Creio que é importante continuar a tomar outras, nós já o dissemos, o reforço do Serviço Nacional de Saúde para o capacitar e ajudar a ter uma maior capacidade de resposta é essencial. Eu, no outro dia, falava aqui naquela proposta dos 25% no aumento do orçamento para o Serviço Nacional de Saúde, em termos de políticas públicas, tal como disse há pouco, não só para as necessidades mais básicas, mas para outras que se coloquem também ao nível dos direitos. E há aqui uma questão que, quando se fala do ponto de vista coletivo, e para terminar, que é esta questão que tem estado muito na baila, as pessoas efetivamente necessitam, e aqueles que menos podem, e aqueles que o fazem diariamente, deslocam-se maioritariamente em transportes públicos. E do ponto de vista coletivo, creio que também a mensagem passada não foi a melhor, quando ainda há pouco tempo, por exemplo, o Ministro das Infraestruturas reconhecia que os próprios comboios, em horas de ponta, não tinham condições para cumprir com os critérios do distanciamento social, porque se sobrepunham outros critérios. Ora, quando assim é, poderemos estar perante mensagens que efetivamente, em vez de se constituírem como soluções, poderão fazer parte do problema. Obrigado. Obrigado, Nuno. Desculpa. Então, o som às vezes não reage tão rápido como eu desejaria. Paula, soluções, condições, propostas para podermos combater este flagelo? Bem, acima de tudo, eu acho que vai ser o bom senso das pessoas e os comportamentos coletivamente responsáveis é que vão ser decisivos para o controle desta pandemia. Concordo com aquilo que a Joana dizia, de que não podemos ter bodes expiatórios, mas também temos que ter números e informação fidedigna e credível em que nos basear. E temos que ter comportamentos, se temos que assumir comportamentos coletivos responsáveis, também temos que os ver de quem emana as leis. E o que é certo é que também não temos assistido a isso por parte dos nossos governantes, ou pelo menos temos tido sinais dispersos e diversos sobre como atuar em determinadas situações. É importante também que haja evidências de que os lugares que frequentamos, sejam eles o posto de trabalho, sejam eles o restaurante ou o supermercado, que cumpram as regras de segurança e que estejam higienizados. Eu lembro, por exemplo, há uns dias atrás fui a um restaurante onde mal saíram umas pessoas que estavam numa mesa, apareceram logo os funcionários a higienizar o local todo. Mas também já ouvi relatos de pessoas que vão jantar e passam uma refeição inteira, há movimentações de entradas e saídas de pessoas no restaurante e não passa nada, não há funcionários a limpar. Eu acho que temos que ter estas evidências também para termos a tal confiança de que precisamos para começar a retomar a nossa rotina diária, que é um almoço ou um jantar fora, tão simples quanto isso. Acho que temos que acautelar todos aqueles que não podem estar em teletrabalho, sabendo nós que o teletrabalho veio para ficar, mas acho que há muita gente que não pode estar e são esses, hoje em dia, que estão a ser apontados como as pessoas que estão no foco dos novos números que temos na região de Lisboa e Val do Tejo, são precisamente aquelas que têm que ir trabalhar e que não podem fazê-lo de outra forma senão utilizando os transportes públicos. E aqui precisamos de acautelar, precisamos de lhes dar segurança. E dar segurança também é ter transportes com uma maior cadência. Sabemos que estão todos reduzidos a uma capacidade mínima da situação pré-Covid, portanto temos que ter mais autocarros, mais comboios a circular por hora para que as pessoas não sintam que estão a entrar numa lata de sardinhas e que fiquem todas em contacto umas com as outras, não respeitando as regras mínimas de segurança. E pronto, e acima de tudo, eu já disse também na primeira ronda de perguntas, acho que aqui campanhas de sensibilização na nossa freguesia vão ser fundamentais
e um pouco passar o testemunho e nós próprios tentarmos, nós adultos, tomar conta dos mais frágeis, que são as crianças e os idosos. Obrigado, Paula. António, soluções e propostas? Eu quero aqui focar uma outra questão que tem a ver com o medo, e que neste momento que é com o medo dos profissionais da saúde. Que nós próprios temos medo. Os profissionais da saúde estão com medo. Eu lembro que a Joana anunciou que ia sair um novo despacho de desconfinamento na saúde. Passaram 15 dias, não apareceu nada. E nos centros de saúde, em Lisboa e em grande parte do país, e nos hospitais, continua-se a haver consultas, só se atende situações de urgência. E os casos primários são muito acompanhamento. E está interrompido há 3 meses. Isto não pode continuar assim. Temos que vencer o medo. As unidades são muito seguras, cumprem as regras todas, a organização, mas é preciso que os profissionais percam o medo, é preciso que a administração perca o medo, porque a administração tem depois medo dos profissionais também, mas também tem medo das aparências e, portanto, não quer que haja reclamações de pessoas a dizer que não consigam consulta, mas, de facto, o sistema precisa de abrir mais do que está neste momento. As pessoas precisam de ser acompanhadas. Deixa deixar este alerta. E é seguro, as pessoas que é seguro vir ao centro de saúde. Devem marcar, devem vir à hora certa, e isto deve haver organização, mas é seguro. Agora, o médico está em frente de um doente, que está ambos de máscara, num ambiente fechado, há sempre um risco, mas temos que ver com ele, faz parte da nossa profissão. E era esta alerta que eu queria deixar. Obrigado, António. Carlos, soluções e propostas? Então, eu vou insistir, espero que haja fregueses e freguesas que nos vejam e que nos escutem. Eu vou insistir na questão individual. Acho que foram aqui colocados alguns temas que até podem ser bons para um próximo programa. Não estou com isto já a desafiar o Nuno para, por exemplo, apresentar no próximo o tema dos transportes, mas fica aqui uma ideia, porque algumas coisas foram aqui ditas e que certamente poderão ser um pouco mais escalpelizadas em relação à questão dos transportes e dos horários. Mas eu vou insistir na questão do medo e vou dar um pequeno exemplo que sucede comigo. Eu almoço frequentemente num restaurante situado perto da Almirante Reis. E almoçava, obviamente antes desta situação, estiveram fechados e reabriram há pouco tempo. Eu fui lá 2 vezes e não vou voltar mais. Por uma coisa muito simples. Desde o dono do restaurante, que não anda de máscara, desde o facto de haver uma mesa onde se sentam pessoas que normalmente se sentam lá, que trabalham numa determinada instituição, que por acaso até é do Estado, e que estão ali aos 10 e aos 12, da maior das cavaqueiras, sem máscara, à vontade. Eu não vou lá mais. Em contrapartida, tenho outros restaurantes onde estou a ir, onde de facto se verifica a higienização das mesas, a higienização de tudo, as pessoas com rigor, ninguém anda lá dentro do restaurante a não ser de máscara, os próprios clientes só deixam de ter a máscara quando estão sentados na mesa. Portanto, nós temos que fazer essas seleções, temos que ajudar a fazer as seleções, sejam elas quais forem, para, de facto, prevenir uma situação que não tem outra solução se não for prevenida desta maneira. E por isso há um apelo aos comportamentos individuais, e é disso que nós temos que estar, e que temos que realçar os comportamentos individuais dos fregueses e das freguesas que vivem em Benfica, de que não podem transigir no uso da máscara, no uso das regras de segurança, seja onde for que estiverem. E, portanto, isto é essencial, é fundamental, porque tudo o resto são coisas mais complicadas que dificilmente podem ser resolvidas num debate destes ou até em debates a outro nível. Seja o problema dos transportes, seja o problema dos horários das empresas. Não vale a pena nós estarmos a pensar que temos transportes se as empresas abrirem todas às 9 da manhã. Não vale a pena, não há hipótese de ter comboios sobre comboios. Portanto, são coisas que, da realidade, nós temos que as discutir a um outro nível e que, portanto, neste momento, hoje, perante as circunstâncias que estamos a viver, o meu grande apelo que faço é, de facto, um comportamento de segurança, um comportamento de cada um de nós, um comportamento que permita evitar que isto se propague. Estou perfeitamente de acordo que uma das coisas que nós devemos ser rigorosos é não deixar que haja uma guetização deste problema. Isto é, que haja pessoas que sejam identificadas, ou ruas que sejam identificadas, ou prédios que sejam identificados como os locais onde as coisas sucedem. Porque, infelizmente, já houve alguns exemplos na cidade de Lisboa que não foram os melhores,
penso que em princípio ficaram resolvidos, mas nós não podemos nem devemos aceitar que isso aconteça. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Vou deixar aqui as notas desta ronda e algumas para mim bastante importantes. Destacar duas que já vinham da intervenção anterior, nomeadamente a campanha de comunicação e sensibilização junto à população, que é necessário reforçar, a necessidade de uma mensagem clara, evitar, obviamente, os botes expiatórios, e foi algo que foi aqui referido por vários, a oferta de máscaras, privilegiar o comércio local, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, criar condições nos transportes públicos em hora de ponta, a necessidade de informações mais precisas, evidências da segurança e higienização dos diversos locais, a maior cadência dos transportes públicos e combater o medo dos próprios profissionais de saúde e, por fim, e esta bastante interessante, aprender a sorrir com os olhos. Deixo-vos a todos uma ronda final de 30 segundos para que, obviamente, possam fazer um apelo vosso, pessoal, a todos, relativamente a esta matéria que tivemos a debater hoje. Muito já foi dito, mas com certeza que todos queriam deixar algum apelo e alguma mensagem para a nossa população e para quem nos está a ver e a ouvir. Joana. Se começo, vou dizer, porque não tenham medo. Eu sei que não é fácil não ter medo, só por dizer, mas não tenham medo, de facto, estamos todos a tentar digerir este problema, não estamos todos no mesmo barco, temos que olhar para aqueles que não têm barco, aprender, ter o conhecimento de como é que a doença funciona, ter o conhecimento de como é que ela se propaga, ter o conhecimento dos elos de contaminação e ter a distância social, ter a distância física, mas não a social. Estamos ainda em comunidade, devemos viver em comunidade e temos que vencer isto em comunidade. Se há comércios que não correspondem, que em comunidade digamos todos, aquele comércio não está a corresponder. Não é o individualismo, não é aquela pessoa que não estava com máscara, é aquele café todo que não está a funcionar bem, porque isto funciona em comunidade. Obrigado, Joana. Nuno. Já liguei. Pronto, tal como tem sido aqui debatido hoje e noutros programas, pronto, e pôr a ênfase nesta questão da responsabilidade individual de cada um. É possível retomarmos as nossas vidas, é possível ir ao supermercado, é possível ir para o trabalho, apesar de algumas limitações aqui referidas, é possível estarmos dentro do possível, ir almoçar fora, mas sempre em cumprimento pelo aquilo que são as regras estipuladas. Eu tenho procurado adotar esse comportamento, ou seja, esta fase de desconfinamento, efetivamente, retomei que se calhar como muitos de nós tínhamos aqui saudades de almoçar fora e, portanto, é importante que cumpramos com as regras de segurança. Em todos os aspectos, tudo é possível desde que se cumpram com essas regras. Dizer que mesmo aqui na freguesia, ainda recentemente vivenciei 2 episódios da dificuldade também, por exemplo, quem tem na área da restauração um espaço, poder dizer às pessoas que tinham que usar máscara dentro desse espaço. É um espaço bastante conhecido e a pessoa, no fim, fui eu que tive que chamar a atenção de um cliente e depois a pessoa, no fim, em conversa comigo, até me dizia: isto é muito difícil conseguir responsabilizar estas pessoas. Portanto, as pessoas têm que ter responsabilidade. Alguém que no supermercado chamava a atenção do outro porque não estava a cumprir com o distanciamento social e a outra pessoa imediatamente alterou-se e queria partir para a violência física. Portanto, este tipo de coisas não são toleráveis e as pessoas têm que ter aqui, ou devem ter uma grande capacidade de compreensão desta situação para adotarem comportamentos responsáveis. Acima de tudo, é isto que tenho para dizer. Obrigado, Nuno. Paula, 30 segundos para um apelo final. Eu falar de medo, eu vou dizer, não deixem de ter medo, mas o medo saudável, o medo que nos mantém em alerta e conscientes dos nossos atos e como tal, respeitando sempre tudo aquilo que já foi dito aqui, da utilização da máscara, da higienização das mãos, seja andando com um pequeno frasco de álcool gel no bolso ou com um bocadinho de sabão azul e branco, e mantendo o distanciamento social necessário para que todos possamos sair desta situação com menos afetação possível. Obrigado, Paula. António, o último apelo? É o que têm todos dito. Se formos racionais e se cumprirmos, não há razão para termos medo. E aproveito para deixar um alerta, que é para as pessoas se tiverem motivos para ir aos cuidados de saúde, recorram aos cuidados de saúde. Não fiquem em casa sem se tratarem, porque aí o risco é muito maior do que se virem aos cuidados de saúde.
Portanto, não fiquem em casa, falem ao seu médico, expliquem as situações e têm direito a ser atendidos. Isso não certamente. Era isto. Para António, Carlos já fez os apelos na sua intervenção, mas quero com certeza dizer mais alguma coisa. Eu acho que é transformarmos o medo que todos temos perante as circunstâncias em atos de inteligência. Isto é, prevenirmos, segurarmos, garantirmos que estamos a cumprir as regras. É o essencial. E se o fizermos, estaremos cá todos nas próximas eleições. Exato. Muito bem. Meus caros, o nosso tempo terminou. É sempre assim, muito rápido. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Prazer. Obrigada, Paulo. E assim está concluído então o nosso programa. De hoje a 8 dias, já sabem, à mesma hora, cá estaremos então para conversar e debater sobre mais temas da atualidade. Não perca, contamos consigo. Boa tarde e obrigado por terem estado connosco. Tá. Muito obrigado.